Bom dia, povo de Deus, sejam todos abençoados nesse dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que eu possa encontrar você animado. Eu tenho estado animado com os projetos, com os sonhos de Deus, com as coisas que Ele tem colocado em nossas mãos para a gente avançar como igreja, como filhos do Deus Altíssimo. O mundo está paralisado, mas nós estamos avançando. Nós queremos ser essa igreja online, essa igreja viva, essa igreja ativa, né? Uma igreja conectada com seus membros, mesmo diante dessa situação que nós estamos aí vivenciando. Eu espero encontrá-lo bem nessa manhã e quero levar você a uma reflexão, né, de mais alguns textos da Palavra de Deus que nos falam a respeito da vida cristã. Ora, veja, você foi gerado em Deus, Deus te deu a vida, Deus te deu dons e talentos, Deus te deu o livre-arbítrio para você viver para Ele. Muitas pessoas têm pego esse livre-arbítrio para fazer o que querem, em vez de buscarem a sabedoria em Deus, buscarem o entendimento em Deus. E nós precisamos entender que a nossa vida é herança de Deus para nós. Os dons, tudo que Ele nos deu e tem dado, é herança de Deus, são benefícios, favores não merecidos. É a graça e a misericórdia de Deus tem sido derramada sobre nós copiosamente. Mas temos recebido isso e precisamos entender que um dia nós vamos prestar contas do que fizemos com aquilo que Ele nos confiou. Temos que ter isso em mente para refletirmos sobre os nossos dias, sobre o nosso caminhar. Como diz a palavra, o sábio reflete sobre o seu caminho. Ele entende que um dia vai prestar contas do que fez com a sua vida e procura vivê-la de uma maneira agradável a Deus, de uma maneira produtiva. Veja só o que o sábio escreveu em Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Ou seja, todas as nossas ações, sejam elas boas ou más, vão ser pesadas na balança. Deus está verificando, Ele deve ter uma forma de gravar tudo isso mais moderno do que a gente vê por aí nas mídias, algo assim extraordinário. E os nossos dias estão sendo registrados, as nossas escolhas, se para o bem ou para o mal. E isso, um dia nós vamos prestar contas destas coisas. Ao longo da vida já acontece um pouco, quando Ele vai nos corrigindo, mas vai chegar um dia em que tudo isso será tratado. Paulo chama esse dia de o tribunal de Cristo, quando a igreja de Jesus se apresentará e cada um de nós vai prestar contas do que fez da sua vida, do que fez com a herança que recebeu. Jesus falou a respeito disso também lá na parábola dos talentos, em Mateus, no capítulo 25, em que um homem saiu a viajar e chamou 3 servos dele, e para um deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos, e para outro deu 1 talento. E ele saiu a viajar, né? E assim, cada um desses servos tomou uma decisão com relação a isso, né? O primeiro deles, que tinha 5, trabalhou, investiu e granjeou outros 5, ou seja, dobrou o número de talentos que recebeu. O que tinha 2 também investiu, aplicou e granjeou outros 2, dobrou, né, aquilo que tinha. E o que tinha 1 talento ficou com medo, porque o seu senhor era severo e resolveu enterrar o talento, esconder o talento para devolver conforme ele recebeu. E quando o Senhor chegou, ele foi conversando com cada um deles. Ele se alegrou muito com aquele que granjeou outros 5 talentos e chamou ele para se alegrar com ele. Ele se alegrou também com aquele que produziu outros 2 talentos, né? E também ficou alegre com ele, feliz por ele ter trabalhado e reproduzido e produzido.
mas ele ficou brabo, irado com aquele que escondeu o seu talento. E no texto ele fala que ele chamou esse servo de servo inútil, aquele que escondeu o seu talento, e teve sentença sobre a vida dele. Isso nos leva a pensar, né, sobre o nosso chamado, o nosso destino em Deus. Todos os dons, os talentos que Deus tem depositado em nossa vida, nós vamos prestar contas disso. E eu falo isso assim com temor e tremor no coração, porque é verdade que o temor a Deus é o princípio da sabedoria e nos livra do mal. Nos leva a refletir sobre as nossas escolhas, sobre as nossas prioridades. E, meus amados irmãos, nós vamos prestar contas. E sabe, é bom. Ao longo da vida, é bom até que você tenha alguém, uma pessoa de confiança, que você preste conta dessa pessoa, porque isso vai te ajudar a aperfeiçoar e, de repente, essa pessoa pode te dar um bom conselho. Claro que não vai ser qualquer pessoa, mas mesmo dentro da igreja, da nossa comunidade, ou aí fora, onde você tem uma pessoa que seja cristã, de confiança sua, presta contas para ela. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas tenho dificuldade. A Bíblia fala também que na multidão dos conselhos existe sabedoria, porque quando você presta contas, é bom para você. Veja o que Tiago fala, né? Ele fala: e confesse os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Até nesse sentido, ou seja, pessoas de nossa confiança, que a gente vai lá e abre o coração e confessa até o pecado, para essa pessoa nos ajudar. Em alguns casos isso produz cura no corpo, cura física e cura na alma. Então, vamos olhar para essas palavras de Jesus nessa parábola e entender que Deus nos deu a vida, Deus nos salvou, Ele está investindo, nos treinando, nos capacitando para nós irmos e darmos fruto que permaneça. Ele quer que a gente fique ligado na videira para recebermos continuamente a seiva da vida através da comunhão com o Espírito Santo, para que a gente possa ter a coragem, a ousadia e o poder para fazer o que Ele nos chamou para fazer. E um dia, meus amados, nós vamos prestar contas. Então, qual a prioridade que você tem dado na sua vida para a leitura da palavra e a oração? Qual a prioridade que você tem dado para essas disciplinas espirituais que fazem você conhecer não somente o poder de Deus, mas a palavra de Deus? Qual a prioridade que você tem dado para descobrir o seu destino e cumprir o seu destino em Deus? É muito importante que hoje você reflita sobre isso e se posicione, porque o tempo está passando muito rápido. Meus amados, como o tempo passa rápido. E a gente olha para trás e percebe, puxa, quantas coisas eu poderia ter feito e não fiz, né? Quantas pessoas eu poderia ter testemunhado a respeito de Jesus e perdi a oportunidade, e o tempo está passando. E o tempo está passando. E os dons e os talentos que Ele nos deu é para nós desenvolvermos pessoas, seja na igreja, seja na família, seja no mercado de trabalho, aqueles que quiserem. Mas o fato é que é um trabalho contínuo. Então, como você tem granjeado os talentos que Deus te deu? Deus te deu a capacidade de ensinar, ensine. Deus te deu a capacidade de interceder, interceda. Deus que chamou você para liderar pessoas, lidere pessoas no temor do Senhor. Deus chamou você para profetizar, profetize no temor do Senhor. Deus chamou você para construir coisas para Ele, construa no temor do Senhor. Deus chamou você para testemunhar do Evangelho, levar pessoas a Cristo, faça isso no temor do Senhor. Deus chamou você para cuidar de gente, conectar pessoas, faça isso no temor do Senhor. Cumpra o seu papel, cumpra o seu ministério, porque em breve, muito em breve, nós vamos prestar contas do que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu, com aquilo que nos confiou. Essa é uma reflexão que muitas vezes nós não gostamos de fazer. Mas o tempo está passando tão rápido. E como eu amo você, eu preciso encorajá-lo, encorajá-la a buscar a Deus e se aproximar dEle de tal forma que o trabalho no reino não seja um peso para você, mas seja um deleite, uma alegria. Isso acontece quando você descobre o que Deus te deu e aquilo que Ele quer que você faça. Então aproveite esse tempo que nós estamos nos aplicando a descobrir estas coisas, descubra e tome uma posição. Tome uma posição. Cuidado com a sua boca,
com o que fala, com os seus pensamentos. Faça tudo isso no temor, né? Na gratidão do que Deus tem sido e feito na sua vida. E lembre-se, todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para prestar contas do que fizemos com aquilo que Ele nos confiou. Que você seja encontrado bem e possa prestar um excelente relatório para o seu Senhor. Que você seja recebido como servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Deus te abençoe, um dia tremendo para você, em nome de Jesus.